Olá, vamos conversar com o médico psiquiatra Dr. Tiago Borges para saber sobre o transtorno de personalidade borderline, uma condição que ainda traz muitas dúvidas, muito estigma e também desinformação. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo à nossa programação. Para começar, fala para a gente o que é o transtorno de personalidade borderline. Oi, Luana, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista da Rede Câmara, né? Sobre um tema muito importante. O transtorno de personalidade borderline, ele é uma condição psiquiátrica, né? A gente estima aí cerca de 6% da população mundial com o diagnóstico, né, ou sinais clínicos do transtorno de personalidade borderline. É um dos transtornos de personalidade mais estudados hoje no campo da psiquiatria, da psicologia, das áreas do conhecimento e das neurociências. É um transtorno que é marcado por muita instabilidade nos afetos, né? Relacionamentos interpessoais muito instáveis, associado com impulsividade, baixo limiar, frustração, uma sensação crônica de vazio, uma dificuldade de lidar com rompimentos, principalmente rompimentos do campo afetivo, amoroso, mas também nos relacionamentos de amizades de um modo geral. O paciente com transtorno de personalidade borderline, geralmente ele peregrina muitos anos até conseguir ter um diagnóstico e um tratamento específico e direcionado. Então a gente estima ali alguns estudos que o paciente com transtorno de personalidade ele passa cerca de 10 a 15 anos com sintomatologia, mas sem um diagnóstico preciso e, consequentemente, se a gente não tem diagnóstico, a gente não consegue tratar de maneira adequada. Então é muito comum o paciente sofrer com sintomas há muitos anos, e a gente identifica isso na prática, pacientes cronificados, muitas das vezes usando medicações de maneira sem orientação médica, né? E isso acaba prejudicando o curso do tratamento em si. Né? Então, o transtorno de personalidade ele precisa ser entendido hoje na prática clínica como uma realidade, e essa instabilidade ela precisa ser identificada pelo profissional, mas também dos familiares que acompanham esse paciente que possa ter o diagnóstico em si. Doutor, o senhor falou sobre os sinais, os sintomas, mas existe uma época específica para essa condição ela se manifestar no ser humano? A personalidade, ela é a junção do temperamento com o caráter. Então, o temperamento é algo herdado. A gente herda dos nossos familiares. Isso a gente não tem como modificar. O caráter, ele vem junto com as primeiras experiências da vida, né? Então, geralmente, para a gente identificar os primeiros sinais e sintomas desse transtorno, o paciente começa a apresentar ali no final da infância, início da adolescência. Então, é muito variável de paciente para paciente diante da gravidade em si. Mas a gente identifica pacientes já com 12, 13, 14, 15 anos, essa faixa etária, demonstrando ali os primeiros sinais e sintomas. De que forma é feito o tratamento? Pronto. Primeiro, a gente tem que fazer a avaliação desse paciente, fazer o diagnóstico, e esse é um dado muito importante, Luana. O diagnóstico, ele necessita de tempo, né? Então, eu preciso avaliar esse paciente de uma maneira longitudinal. Colher informações, seja no ambiente escolar, se for um paciente que estiver estudando, colher informações com diversos informantes familiares em si, para a gente conseguir traçar um perfil comportamental desse paciente. Depois de diagnosticado, a gente vai instituir o tratamento. A base do tratamento do transtorno de personalidade borderline é psicoterapia, não é medicação. A medicação entra para tratar os sintomas acessórios. Por quê? O paciente com transtorno de personalidade ele tem mais chance de ter transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Então a gente trata as comorbidades. A base do tratamento é psicoterapia. E essa psicoterapia ela precisa ser estruturada para o paciente. E essa psicoterapia ela precisa trabalhar não só as demandas emocionais, mas a desregulação desse paciente, trabalhar a impulsividade, trabalhar o gerenciamento das emoções e um dado muito importante, Luana, trabalhar e orientar a família.
A família precisa estar envolvida no tratamento do transtorno de personalidade borderline, porque a gente identifica na prática que o paciente faz a terapia, usa a medicação quando necessário, mas a família às vezes não compreende ou a família não tem um grau de instrução que ajude nesse processo e a gente acaba não progredindo no tratamento. Então é muito importante que a família acompanhe. Sem dúvida nenhuma, até para a gente identificar se dentro da família existem outras pessoas com diagnóstico, porque existe uma alta carga genética. A gente entende que o temperamento ele é envolvido no componente genético e o paciente com transtorno de personalidade borderline, na grande maioria, está inserido em um contexto de vida muito turbulento. Né? Então, muitas das vezes, esse paciente ele pode ser vítima de algum abuso físico, sexual, psicológico na infância, instabilidade entre os pais, divórcios dos pais, né? Uma sensação ali de abandono nas figuras familiares. Então, tudo isso precisa ser orientado e investigado. Agora, doutor, transtorno de personalidade bipolar, transtorno de personalidade borderline. São confundidos, geralmente, né? De que forma o senhor pode diferenciar os dois? Isso. Para trazermos aí informações mais claras e mais educativas, o transtorno de humor bipolar, ele também é um diagnóstico psiquiátrico, também tem um caráter crônico, só que são sintomas diferentes. O transtorno de humor bipolar, ele tem períodos bem demarcados, onde o paciente fica mais eufórico, mais energizado, com menor necessidade de sono, mais gastos financeiros. Então, existe um período da vida que é bem demarcado que esse paciente apresenta. E ele pode apresentar episódios depressivos, tá? Então é algo mais demarcado na linha do tempo. Já o transtorno de personalidade borderline é uma instabilidade mais aguda. Então o paciente ele apresenta essa oscilação do humor ao longo do dia ou em poucos dias, em um intervalo de tempo muito curto. Entretanto, o grande desafio não é só fazer o diagnóstico diferencial. É bipolaridade, é borderline, mas também podem ser os dois. Então, um diagnóstico não exclui o outro. E se a gente tem um paciente com os dois diagnósticos, né, já subentende que é um tratamento mais difícil e mais complexo. Doutor, e qual é o momento ideal para procurar ajuda, né, para um tratamento? Eu acredito que a informação está mais popularizada, né? Essas entrevistas, a mídia auxilia bastante nesse processo. Infelizmente, a gente tem acesso a informações muito distorcidas, principalmente nas redes sociais, sobre o transtorno de personalidade borderline. E é importante que a família esteja atenta a comportamentos disfuncionais desse jovem ou desse adulto jovem. Ou se é um adulto, se o parceiro ou parceira identifica essa instabilidade emocional, essa dificuldade de lidar nos relacionamentos interpessoais, aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com as emoções no ambiente de trabalho, muitos conflitos nos ambientes escolares, onde passou, né? Então, são sintomas que às vezes passam despercebidos, mas que geram muitos prejuízos ao longo da vida. Para finalizar, eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma orientação, né? Para quem se identifica com esses sinais e também para alguém que tem algum familiar com o diagnóstico. Primeiro, esclarecer que a entrevista não substitui a importância de uma boa avaliação psiquiátrica, né? Então, a orientação que eu faço é procurar o atendimento médico caso apresente algum sofrimento emocional importante. E não necessariamente um atendimento psiquiátrico, mas pode ser feito inicialmente, se for no Sistema Único de Saúde, na própria unidade básica de saúde, onde o médico pode acolher essa demanda e vai referenciar para um serviço especializado. Orientar a família de que um atendimento psiquiátrico, ele precisa ser inserido no momento que esse paciente apresenta muito sofrimento emocional. E uma outra dificuldade, desafio que a gente enfrenta é a resistência não só do atendimento psiquiátrico, mas do acompanhamento psicológico. Eu identifico isso na prática. Não existe tratamento do transtorno de personalidade borderline se o psiquiatra não se comunica e não interage
com o psicólogo que faz acompanhamento desse paciente. É uma parceria que precisa existir e precisa existir por longos anos, porque o tratamento demanda tempo. E isso é uma questão importante, Luana. O tratamento do transtorno de personalidade, às vezes ele demora ali anos, até a gente conseguir estabilizar, remitir alguns sintomas. Mas isso não quer dizer que não é possível de ser tratado. É possível de ser tratado, existe tratamento, existem abordagens específicas da psicoterapia e isso precisa ser propagado, que é possível melhorar a qualidade de vida desse paciente. E o paciente também pode ter uma qualidade de vida com esse acompanhamento. E a parceria precisa existir. Não adianta estar na terapia e se o paciente não participa ativamente do processo. Não adianta ir esporadicamente no acompanhamento psicológico ou não seguir as orientações do acompanhamento psiquiátrico. Então, o paciente ele precisa ser colaborativo nesse processo, principalmente no estabelecimento do vínculo com os profissionais que acompanham e entendendo que mesmo em tratamento esse paciente pode apresentar algumas instabilidades. Não quer dizer que ele está usando medicação, que ele está em terapia, que ele vai ficar estável o tempo todo. É um paciente que tem uma vulnerabilidade biológica e que a gente constantemente tem que estar de olho e supervisionando. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada. Por nada, eu agradeço o convite e eu espero que essa entrevista contribua, né, para esses pacientes que já receberam um diagnóstico ou para esse paciente que ainda não teve a oportunidade de receber um tratamento adequado, até mesmo um diagnóstico preciso. Então é isso, o transtorno de personalidade borderline tem tratamento e o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Por isso é tão importante procurar a ajuda de um profissional. Eu volto com vocês no estúdio.